Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Amor e caridade ele ensinou. Exemplo de humildade ele deixou. Lídia, você que está cansado, você que está aqui, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Jesus. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade
desabrocha pra vida, parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, e elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, oh Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar os seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmemente eu estarei. Tu és meu refúgio, oh. Então não importa onde estiver, no vale, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, aleluia.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta no alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em
adoração. Exemplo de humildade, ele foi pregado em uma cruz. O mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz, é o caminho, a verdade, a vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Gratidão. Excelente trabalho para vocês aí. Deus abençoe, Toninho. Muito obrigado. Gratidão, gratidão. Gratidão. Antônio José, seja bem-vindo. Todos vocês sejam bem-vindos à FEGESDEM. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarino. A editora é Alma Nova. Comprometimento. Não tenha o trabalho espiritual como um favor que presta a alguém. Em verdade, quem mais precisa dele é você. Se o servo deve prestar contas ao seu Senhor em atividade profissional na terra, imagine quão grande o comprometimento daquele que trabalha em nome do Senhor da vida, que utiliza o seu nome e o da sua doutrina. Portanto, para tomar o mensageiro divino ante o próximo, dedique-se com profissionalismo espiritual à tarefa que abraçou. Dessa forma, não será em vão que pronuncia o bendito nome do Senhor. E lembre-se de que o Mestre, no Monte Sinai, este ensino também ficou imortalizado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27.
Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de caminhada, agradecer essa noite. Nós vamos estar buscando esses ensinos do Cristo, agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que deixou seus exemplos, para que possamos seguir, para que possamos a cada dia estar buscando compreender um pouquinho mais e a cada dia ser melhor um pouco mais. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao lado do nosso expositor da noite, o Antônio José, para que ele possa ser intuído e trazer para a gente bastante esclarecimentos do Evangelho do Cristo. E que os nossos corações, que a espiritualidade amiga possa estar abrindo para que possamos abrir esse nosso coração e compreender tudo que for transmitido nessa noite. Senhor, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que estão em dificuldades, com pensamentos não bacanas, e por toda a humanidade, que uma gotinha do seu amor seja derramado em cada coração. Nós te agradecemos por essa noite. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos, a nossa gratidão. Seja bem-vindo, Antônio José. Você tem 1 hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Boa noite para todos nós. Feliz Páscoa para todos nós, porque cada um sabe o significado verdadeiro desta comemoração, né? E estão me ouvindo todos, pois não morreu. Muito bem. Bom, o tema é o paralítico de Cafarnaum. É mencionado lá no livro de Marcos, no capítulo 2, nos versos 3 a 12. E diz o seguinte, vamos ler um pouco o texto para que a gente possa entrar assim, com um pouco de abrangência no referido. E vieram ter com ele 4, conduzindo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí é necessário que nós abramos aí um parênteses para essas palavras de Jesus, que são assim, quase que numa totalidade em todos aqueles que buscavam Jesus. Vai, não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Então isso era quase que uma constância dirigida àqueles que buscavam o lenitivo através das mãos e da presença de Jesus. Lá no livro A Gênese, de professor Ivail, do Allan Kardec, lá no capítulo 15 e no verso 15, tem assim, uma explicação bem aberta, trazida pelos Espíritos a respeito. Filho, perdoados estão os teus pecados, ou vai, não peques mais. O significado para aquelas palavras é que podiam elas influir, mas de uma forma geral, e aí perguntamos, para toda a cura? Aí, então, lá nesse verso 15, do capítulo 15, o Espiritismo, ou os Espíritos, que auxiliavam Kardec nesta composição, ou na prole daquela obra maravilhosa, davam uma explicação bem, assim, muito aberta e sucinta, e como maneira de outras palavras incompreendidas até hoje, de uma forma que todos podemos compreender. Por meio da pluralidade das existências, dizem lá, ele nos ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que nós, evidentemente, cometemos em existências anteriores. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições. Vamos aí caminhando entre idas e vindas, conforme está lá
no livro dos Espíritos, na questão 67, qual o objetivo da reencarnação. E, entre muitas explicações, dá uma direção, ou seja, rumo ou direcionada à evolução. Porque essas existências são solidárias umas com as outras. Então, o que nós queremos dizer? Que ali, quando Jesus fala para esse companheiro, filho, perdoados estão os teus pecados, Jesus, pela supremacia, pela infinita condição de filho unigênito e primogênito do Pai, ele tinha essa oportunidade e essa possibilidade de perdoar todos os males, todos os erros daquela vida, daquele instante que ele estava diante daquele companheiro, até todas as vidas passadas. Ou seja, a partir dali era um caderno novo, para que fossem anotadas, a partir de então, todas as transgressões, todas as benesses, a partir de então, no próximo passo daquele, no caso aqui, esse companheiro. Então, ele já estava livre a partir de Jesus ter dito para ele: perdoados estão todos os teus pecados. Continuando. E estavam ali assentados alguns dos escribas que discutiam em seu coração, dizendo: por que dizes assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, desconhecendo logo o porquê das perguntas e conhecendo também o espírito que ele tinha, discutiram, que assim discutiam eles entre si, disse-lhes: é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais o que o Filho do Homem tem na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico no caso lá. A ti digo: levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. E aí ele levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Nós que estudamos aí os evangelhos, a própria Bíblia, do modo geral, nós entendemos perfeitamente que as palavras de Jesus, para nós, a partir daquele instante, até os dias de hoje e a posteridade, são formas de nós entendermos perfeitamente qual o nosso objetivo para as nossas diversas reencarnações. Nós sabemos que o espírito, ele está dentro de uma proposição, mas que para Deus ele tem outra. Ele tem outras responsabilidades. E se nós voltarmos ao passado, nós vamos ver as responsabilidades de Abraão, pode encarnado naquela pessoa, as responsabilidades de Moisés e muitos outros dos seus profetas, tais como Isaías, Daniel e todos eles. Então, nós entendemos perfeitamente, cada um com a sua missão. E a partir de então, se nós dermos uma consulta na atualidade, ou seja, ainda que a partir do Novo Testamento, nós vamos ver que, igualmente, quando ele busca todos aqueles companheiros para serem até então seus discípulos, ou seja, companheiros que posteriormente seriam promovidos a apóstolos, conforme ele os faz, ainda no livro de Marcos, lá no capítulo 16, verso 15, dando-os, outorgando-os a todos eles a oportunidade de fazê-los conforme ele fez. Isso, nessa condição, ele já transfigurado, na condição de aparição de espírito a eles. Vão e levem a boa nova a tanto quantos, curem a tanto quantos, fala com eles. E nós vemos muitas maravilhas
desses apóstolos promovidos a partir daquele instante, como, por exemplo, a de Pedro e um outro companheiro, também apóstolos, lá na entrada de Formosa, que a gente sempre cita, quando ele é questionado, pedido uma esmola daquele aleijado, que todas as manhãs pairava na frente, no portal principal daquela cidade, eles pedem uma esmola e Pedro fala, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso dou-te. Vá, levanta-te e vá ter com os teus. Isso, inclusive, é uma das coisas mais bonitas dentro do contexto bíblico para mim, essas palavras de Pedro. Então, nós vimos que eles, igualmente, Jesus tinha um direcionamento, ele foi aquele que tinha pouca sumidade, no caso do condicionamento intelectual, que eram os pescadores, mas ele não deixou de ir buscar também aquele que era qualificado, que era um portageiro, no caso de, parece-nos que Levi, e posteriormente adquiriu um novo nome, e assim foi. Qual que era a proposta de Jesus? Fazer com que os espíritos reencarnados, ou possivelmente aquele que encarnava neste mundo, a qual ele esteve conosco por alguns anos, estivessem preparados para o Evangelho, ou para a Boa Nova, ou para o procedimento diante do Criador. E ali nós vimos que ele busca Paulo, ou seja, Saulo, e posteriormente transforma-se em Paulo, e questionado por Barnabé, porque Paulo, para que possa vigiar as ações de Saulo. E ainda um pouco antes do famigerado final do nosso companheiro, conforme está explanado nos evangelhos, é levado à crucificação, ainda buscou um novo portageiro, de nome Zaqueu, que veio, após aquela sua remissão, a tornar-se um dos seus representantes direto da sua proposta. Então, não era à toa que aqueles que, evidentemente, duvidavam desse homem, desse ser, das suas qualificações, daquilo que lhe era proposto, que era trazido do plano espiritual, já numa evidência muito grande, o amor traduzido em justiça, ou seja, ser justo. Esse amor que citamos, e principalmente a caridade, porque o homem, ele só progride, ele só se revela praticando a caridade. Ainda que ela lhe seja muito custo, ainda que ela exista na sua frequência algumas imperfeições, mas todos nós que somos imperfeitos, nos direcionamos para a perfeição. Isso é o caso das duas portas. Faço-nos essa aí da porta larga para que possamos passar ou transpassar para a porta estreita. É uma nova vida, modificações do espírito, para que ele possa evoluir. E são esses homens qualificados, para que quando estiverem no plano espiritual, sejam reconhecidos por essas postulações maravilhosas, pelo coração bondoso, por ser justo, amoroso e caridoso, conforme sabemos, e foi um dos, há pouco tempo, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que durante um certo período na esfera espiritual, lhe foi dado a condição de que oferisse um novo plano, ou seja, um orbe mais atualizado do que o de expiações e prova. E ele, como sabemos, na sua perfeição, ainda preferiu estar nos nossos meios. E esse companheiro, esse
desse paraplégico aí, ou esse paralítico, digamos assim, não era diferente. Essa leitura de Marcos, ela nos revela ensinamentos maravilhosos que nós devemos destacar. Porque, repito, a ação daqueles 4 que eram espíritos, já num condicionamento de pureza, talvez atípico para a época, ou seja, estavam adiantados à época. E aquela ação se tornou uma realidade para que uma nova identidade, um novo espírito, à medida que Jesus fala para ele o que dissemos, estão perdoados os teus pecados, dando-lhe, como disse, que está lá, aí na obra Gênesis, a oportunidade de uma nova caminhada, ou seja, de uma nova condição para a frutificação. Então, como eu disse, esse ensinamento, ele tem alguns tópicos que merecem ser destacados. Primeiro, o desejo de ser curado pelo paralítico. No coração daquele homem, nós entendemos que ele acreditava que alguma coisa pudesse mudar-lhe o curso de vida material. E ele entendia que pela fé que ele tinha, ele poderia a posteriori transformá-las em obra. Aqueles amigos desse paralítico acreditaram que Jesus podia fazer algo por ele. Por isso é que eles o levaram. E tamanha era a fé deles, quando demonstraram por meio de atitudes sem as quais ela poderia em nada acontecer. E aí nós vimos que cada um pegou na ponta da maca, não é isso? Aquela. Ergueram juntamente o doente, caminharam no meio daquela multidão, porque nós sabemos que Jesus arrastava multidões. Subiram até o telhado, também pela impossibilidade de que essa multidão dava para que eles caminhassem até o Cristo Jesus. Tiraram a telha e que nós sabemos, como lemos, desceram aquele companheiro. Essa era a parte que cabia a esses companheiros. E eles, esses 4, a fizeram muito bem. Porque Jesus tinha a capacidade de ver tudo que era invisível, inclusive a fé de cada um deles. E mais, além de ver essa fé posta em cada um daqueles companheiros, ele via a atitude de cada um deles como obra. E é disso que lá no livro de Tiago, no seu capítulo 2, no seu livro, no capítulo 2, em todos os versos, ele fala somente quase que sobre a fé e as obras que podem ser cometidas por essa fé. E lá no verso 2 está escrito o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se não der provas disso? Será que essa fé pode ser salva? Está lá. E eles deixam claro nas palavras, ainda lá de Tiago. Se essa fé não vier acompanhado da ação, ou seja, da obra, ela é morta em si. Está lá. Então, ali, nós temos que considerar o trabalho daqueles 4 homens. Porque a oportunidade que cada um estava tendo era
talvez única, era da aprovação, nota 10, estão promovidos. Depois, em segundo lugar, uma nova condição que pode ser destacada é a dedicação desses 4 amigos. Eles agiram em favor do paralítico, como já dissemos aí, pela fé que cada um deles tinha, carregava consigo. Então, isso foi de fundamental condição para que tal se fizesse. Eles não aceitavam, embasado naquilo que eles viam em Jesus, como um homem humilde, caridoso, amoroso. Eles não aceitavam a realidade da paralisia do corpo daquele companheiro. E assim, nos seus corações, começaram a vê-lo, a enxergar aquele homem totalmente livre de qualquer deficiência material. E diante disso, o que nos atesta aqui? Podemos dizer que, primeiramente, a cura aconteceu lá no coração desses teus amigos. Primeiramente, a cura desse companheiro aconteceu no coração desses amigos. Para depois, evidentemente, tornar-se uma realidade no corpo daquele paralítico. É uma coisa muito interessante. O Evangelho, ele nos retrata ou nos traz, dentro da sua realidade, situações que só não pode, ou que só não quer ver aquele que verdadeiramente se recusa a ver. Os benefícios que a sua leitura, que os ensinamentos desses evangelhos nos trazem. E ao homem de hoje, é fundamental, ao homem de amanhã, fundamental que essa boa nova esteja, assim, dentro de um conhecimento prático, não teórico, prático. E é assim que as coisas já acontecem no plano espiritual. É assim que, quando voltamos à condição de espírito reencarnado, ou materializado, rematerializado, a nossa caminhada é embasada na nossa própria proposta de fazermos aquilo a qual nos guaria da condição de estarmos sempre andando passos à frente rumo à evolução. Lá já começa a acontecer isso. E olha que homens do passado, como Isaías, próprio Daniel, 500, 600, 700 anos antes do advento de Jesus, da vinda de Jesus, já deixavam clara essa situação. Aqueles que escreveram os diversos livros já tinham ideias verdadeiras da proposta, que naquela época ainda se caminhava a trancos e barrancos, ou cada um fazendo a sua lei por não conhecer a lei, para que a posteriori, na estada presente de Jesus, tornarem-se conhecedores da lei e serem julgados por si em si por essa própria lei, que é o nosso caso hoje. Nós hoje temos consciência das nossas ações, das nossas atitudes. Ainda lembrando, mais uma vez, somos espíritos devedores, vivemos um mundo de expiação e prova, a caminho da evolução. Não foi diferente com companheiros de alta estirpe dentro do campo da humildade, da caridade. Vamos citar novamente o doutor Bezerra de Menezes, o nosso próprio Chico,
que pelo fato de serem hoje, digamos assim, santos, podemos até afirmar, pela humildade principalmente, no caso desse último que citamos aqui, mas que viviam no mesmo plano que nós. Ainda que adiantado nessas idas e vindas, aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de estadas, de reencarnações, mas ainda se fazia presente, ou necessária a sua presença no nosso meio, no nosso orbe. E hoje nós vemos. Cumpriram a sua meta. Foram homens que conseguiram colocar nos ombros aquele paralítico e levá-lo até o próprio Cristo. Porque ele, como o caso desse último, nosso querido Chico, tinha vasta propensão de conhecimento, ou seja, tinha vasto conhecimento desse amor, dessa humildade, dessa caridade. E é o que relata lá no livro de Hebreus. Se nós formos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 3, a 3, nós vamos ver. É o que desejamos que aconteça primeiro, tem de nascer em nossos corações, para que depois se materializem, ou seja, vindo do plano espiritual. Tá? Os homens acreditavam que Jesus podia fazer algo pelo doente, e por isso se esforçaram na concretização daquele Deus. E hoje eu questiono a mim, a cada um de vocês. Fala por mim. Eu, no ano de 1972, fui convidado pela minha mãe, que vem de gerações espíritas, os pais da minha mãe. E convidado fui por ela, meu filho, numa tarde de sábado, vamos à reunião da nossa querida irmã Sheila, eu nem sabia quem era, na casa de Bezerra de Menezes, lá no Santa Efigênia. E eu falei, vamos. E foi ali, naquele exato momento, que eu, como paralítico, trazido pela minha mãe, ou levado pela minha mãe, recebi aquela proposta de Jesus. Os teus pecados, meu filho, estão perdoados, ainda que estejais vivendo no mundo de expiação e provas. Ainda que não haja conformidade, ou seja, a retidão da sua condição de homem impuro, ou seja, daquele que há de vir por diversas vezes ainda reencarnando nesse mundo. A partir dali, por mais que nos dias de hoje ainda, cheio dos defeitos que eu tenho, que busco a cada instante transformá-los em ações diferenciadas, eu passei a enxergar um novo prisma, um novo horizonte. Então, ali, naquela tarde de 14 para 15 horas, aquele paralítico era levado pela minha mãe. Houve uma transformação quase que total. Leituras imediatas, trabalhos, campanha de quilo, visitas aqui, leprosário, etc. e tal. E afinco. Uma busca incessante pela doutrina reveladora. Esta aqui é o Espiritismo. E comecei a caminhar. E quantos companheiros hoje ainda, ou a posteriori, existirão, que buscam-nos para que sejamos um destes, ou quem sabe a maca, para que possamos confortá-lo, não é mesmo? E levá-los a novas decisões, a novas atitudes. Quantos companheiros são levados em casas de cunho religioso, católica, protestante, no nosso caso, espíritas, que muitas das vezes estão lá pela dor, outros já numa evolução um pouco maior, pelo amor, mas um amor que ainda busca dentro de si
uma conformação diferenciada. Ou seja, querer saber verdadeiramente o que é aquele amor. Qual os préstimos que aquele amor que o faz levar a casa, o espírito no nosso caso, lhe serão abrangentes. Quantos paralíticos, conforme esse companheiro, deparam conosco no dia a dia, cruzam os nossos caminhos? Não foi assim? Que ainda de uma forma podemos entender paralítico colocando no fato, aquele companheiro que foi assediado por bandidos em sua estrada, e lá ferido, retirado os teus pertences, deu a oportunidade a dois religiosos, no caso um levita e um sacerdote, para que através daquela infelicidade, daquele atentado, pudessem dar-lhe a oportunidade de uma nova transformação para cada um deles, conforme esses 4 companheiros obtiveram. Mas já, como eu disse, com uma luz própria, ciente de que Jesus poderia curá-lo. E nós vimos que talvez um perdedor entre todos, ou quem sabe, podemos dizer, um homem de poucas qualificações no meio que em si existia, é que guarida aquele nosso companheiro, não é? Chamado samaritano. Fazendo com que 2 oportunidades dadas por Jesus naquele instante se completassem. A daquele nosso irmão, de dar continuidade à sua vida ainda para a condição de ser espírito matéria no plano de expiação e provas, levando-o à cura, ou auxiliando nas suas enfermidades. E a este, que lhe deu a guarida, deixando claro a outro, se algum custo houver mais, quando aqui estiver, lhe repararei mesmo. Paralíticos, nós entendemos. Depois nós temos uma coisa muito interessante. Ao homem é dado segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que ele faz é que é exatamente passaporte para novas situações no campo da evolução. Tivemos, assim, a oportunidade de vivenciarmos em nossas visitas ao leprosário, quando das oportunidades, principalmente aqui na casa de Francisco de Assis, que tínhamos um grupo, Cida possivelmente deva ter feito essas visitas conosco, presumo eu. E quando lá nós vimos aqueles companheiros, um número de 300 eram as cestas básicas, que muitos deles iam por aquela cesta básica, porque a fração material era superior à fração espiritual. Adentravam ao salão para uma prévia, para instruções de algum companheiro nosso, que lhes faria ali uma palestra, quase que na obrigação. E muitos outros ali, por 2 turnos de 150 cada um, se faziam auferidos no amor
aguardando que aquelas palavras do nosso companheiro à frente os confortassem no campo espiritual. Em uma certa época, parece-me que já disse a vocês a respeito, uma companheira, eu estava lá dentro, e o nosso irmão José Casselli, que Deus o tem hoje como guardião espiritual, pela bondade do coração daquele homem, quando esteve conosco, recebe de uma companheira a possibilidade de que ela falasse. Então ela se levanta e fala: meu senhor, eu estou com os senhores aqui, recebo cestas dos senhores, e me louvo com as palavras de cada um de vocês, que antecede a distribuição material há muitos e muitos anos. E gostaria de questionar, ou seja, de pedir-lhe uma orientação. O senhor fala do amor, da vontade, mas eu não sei como me colocar numa situação conforme as tuas palavras. Porque hoje tenho como adversários os meus vizinhos da direita e os meus vizinhos da esquerda. Ou seja, ela centralizada na sua casa, o seu vizinho da direita e o seu vizinho da esquerda eram os seus adversários, possivelmente por desentendimentos, e ele não adentrou no fato. O que eu faço? Como eu faço? Que as palavras daquele homem estão guardadas até hoje dele. Todos nós, paralíticos, somos, em qualquer situação que eu seja. Principalmente na condição material, ele está explicando. Mas, o que você pode fazer, a princípio, é perdoar. Mas como perdoar? Questionou ela. E ele disse para ela, agindo a princípio materialmente. Um bom dia, um sorriso. E ele foi mais claro. E lembre-se, minha filha, o perdão no passado não tem tanto significado, mas o perdão no futuro, ou para o futuro, tem muito significado. Faz-nos homens retos, tiram as nossas imperfeições no que se diz respeito ao orgulho, à inveja. E ela agradeceu com lágrimas nos olhos e dizendo, vou buscar a minha retidão, falou para ele. Vou buscar a condição de ser um ser material, ainda que devedor altamente, mas compartilhado. Ele falou, faça isso. O Cristo disse-lhe que se bater, porta adoecerá. Voltando ao caso do termo em si, do texto em si, uma terceira condição que nós vimos aí são as dificuldades que o doente, ou seja, aquele companheiro, os seus amigos tiveram que enfrentar. Nós vimos aí as barreiras, mas mantiveram todos eles a atitude de vencedores, a despeito dessas dificuldades que eram apresentadas a cada passo. Ou seja, a primeira delas, a multidão na porta da casa, que impedia a passagem da maca. Outra, a incredulidade que tiveram de ter superadas. E será que esses homens que levavam esse nosso companheiro
não chegaram a pensar em desistir diante desses grandes desafios? Uma outra, como já dissemos, uma segunda barreira que foi vencida, a da indisposição. Paulo, quando assumiu a sua identidade, após questionar a Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? Ele venceu todas essas barreiras, principalmente a da indisposição. Tanto que ele disse num certo instante, não sou eu, mas o Cristo vive em mim. E no caso desses homens, até que ponto eles estariam dispostos realmente a levar aquela situação até o fim? Uma outra situação, ou seja, a terceira, poderiam ter pensado, eles, os quatro, que Jesus não teria tempo ou interesse de ajudar aquele seu amigo que estava na maca. Por que não? Porque Jesus era um homem ocupado, muito ocupado com a necessidade dos outros. Poderiam pensar eles isso. E uma quarta e última barreira, que foi vencer o telhado. Que removeram, evidentemente, para a passagem daquela mão. Então, nós vimos aí que por todos esses obstáculos, eles não deixaram se intimidar. Precisamos de observar isso nos nossos dias, que aquele que nos busca, aquele que bate à nossa porta, conforme o Cristo fala, que ela se abre-se-á, são companheiros que já sabem do nosso adiantamento no campo do Evangelho, e à toa não é que nos buscam. Pode até ser que uma dessas condições aí, que nada vai adiantar para aquele que bate à nossa porta. Mas nós já temos o não como resposta. Cabe-nos, então, mostrar exatamente aquilo que o Evangelho se nos propõe. Foi o que Jesus falou para Pedro. Serás, a partir de agora, pescador de almas. Lá no livro de... Parece que Romanos. É isso mesmo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, parece que de 37 para frente, está escrito algo maravilhoso. Nós em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Somos homens como qualquer um outro, dentro de um condicionamento material físico, que iguais se fazem um com o outro. Temos um coração como aquele nosso semelhante o tem. Somos seres racionais, como o nosso semelhante se julga ser. E se nós vivenciamos o campo da razão,
atrelado ao campo do sentimento, que é onde estão arquivados, guardados, estocados, depositados, todas as nossas boas ações, que comumente nós chamamos de coração, que é aquele baú que é citado, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, esse baú. Somos capazes. Porque ainda continuando, falando lá em Romanos, ele fala, continua, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos separar. E por fim nós vemos aí o valor e a bênção da cura àquele companheiro realizado por Jesus. O homem, ele é capaz. O homem, ele é algo da qual o Criador nele investiu, ainda que pelas suas falhas. Mas esse mesmo homem, como os nossos companheiros, já tinham visão ao colocar aquele companheiro deformado materialmente na maca e levá-lo à presença de Jesus, que eles não aceitavam aquela condição. E que eles criam, acreditavam que Jesus poderia dar um novo curso àquele companheiro. E foi essa, podemos dizer assim, a oportuna lição que Jesus forneceu àqueles que não entendiam daquela palavra, forneceu a eles como resposta à crítica que deles ele recebera. Então, para que possamos fechar essa condição aí, dessa explanação em relação ao paralítico, nós concluímos que aqueles 4 homens, como disse, que eram amigos do paralítico, demonstraram a verdadeira fé que em cada um se manifestava por intermédio da obra. Ou seja, todos eles enfrentaram grandes obstáculos naquela ida, ou mesmo até a presença de Jesus, e voltaram verdadeiramente satisfeitos para suas casas pela vitória obtida. E principalmente pela cura e a salvação de um amigo que para eles era qualificado como especial. E essa palavra, ela soa de uma magnitude. Lá no livro de Mateus, no Sermão do Monte, lá no verso 47 do capítulo 5, Jesus fala: se faze somente àqueles que nem tanta pretensão ou necessidade têm, que fazeis de especial. Não somos hoje portadores do Evangelho, eu, cada um de vocês, simplesmente por ser. Porque somos responsáveis para dar continuidade nesta obra. Somos
Conforme disse há pouco, quando Jesus outorga, mais uma vez, lá no capítulo 16, do verso 15, do mesmo evangelista de Marcos, que ele fala: ide todos vós e curai tanto quantos do mundo. Somos nós, esses companheiros, que a todo instante estamos ouvindo essas palavras de Jesus. Nós somos, cada um de nós, nesse orbe, um daqueles representado apóstolo naquele momento. E cabe-nos entender que pela força, pelo tesouro que nós temos, qualificado das nossas grandes qualidades adquiridas através desse próprio Evangelho, arregaçarmos constantemente as nossas mangas e caminharmos rumo àqueles que batem à nossa porta. Santo Agostinho era um deles. Questionava todas as noites onde havia faltado ânimo, onde havia perpassado diante ou perante a sua caminhada no dia por aqueles que objetivavam sua palavra amiga. E ali, diante de julgar essas próprias ações, ou buscar resposta para aquelas possibilidades deixadas de ser feitas durante o dia, as deixasse prontas para o dia seguinte. Assim foi com o Dr. Bezerra de Menezes. Quantos paralíticos, na forma expressiva, buscaram ele? Porque sabia que aquele homem representava a mais do que um outro, o Cristo Jesus. E ali ele auxiliava com um abraço, com um sorriso, com seu anel da formatura e muitas outras condições, que de uma forma ou de outra faziam-se aquele que o buscava envolvidos por aquele ato como uma proposta dentro do Evangelho de Jesus. Existe algo maravilhoso expresso nos Evangelhos que nos cabe a todo momento. Uma frase que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, e acho que o resto todos nós temos como conhecimento. Ainda que morra, viverá. Esse morrer merece estudos da nossa parte. Porque as más ações, o negativismo, ele deve a todo instante morrer, falecer. Para que ele possa viver, conforme o evangelista, naquele batismo, no encontro dele com Jesus às margens, parece-nos que do Jordão, diz: necessário que ele cresça e eu diminua. A análise para isso é exatamente isso. Que nós estendamos as nossas mãos no campo de pequenos que somos, para todos esses companheiros
que tem as suas envergaduras do campo da doença, principalmente material, a levá-los a conhecer o Evangelho de Jesus. Nós não estamos à toa enmadeirados religiosamente, ou dentro da doutrina, qualquer que seja ela, sendo ela afinizada com Jesus. Eu espero que cada um entenda que o que nós tentamos passar para nós, inclusive para mim, que as nossas oportunidades estão a todo momento, a todo instante, batendo às nossas portas, para que elas possam abrir-se. Eu tenho certeza que há um entendimento de cada um de nós. É até às 9, né? É isso? É até às 20 horas, não é isso? Muito bem. Eu agradeço a cada um de vocês por mais essa oportunidade. Uma boa noite e que Jesus nos ampare sempre. Quem é que vai fazer a prece? Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos fazer a prece. Nós vamos, então, diante do momento que estamos tendo como mais uma oportunidade de que os nossos lares, preenchidos que são pelos nossos irmãos, companheiros, espíritos do plano, que vieram trazidos ou de forma espontânea estar conosco no banquete que se realizou. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de permitirmos que os nossos lares torne-se mais uma vez a escola do aprendizado. Agradecer a cada um de vocês, companheiros, pela oportunidade também que nos é dado de estarem ouvindo, pela oportunidade de abrirem para os seus corações, para o seu campo da emoção, essas novas oportunidades. Queremos também, nesse momento que nos é dado a oportunidade, rogar a Jesus, a Deus, nosso Pai, a teus mensageiros, para que possam induzir o nosso companheiro que ora, provoca uma situação inadequada para o mundo que vivemos ou que buscamos, qualificando a guerra, tirando, ainda que prematuramente, vidas que ali cessem a sua caminhada, para que esse companheiro receba, através da sua mente, através de companheiros outros, respostas para o bem. Agradecer também por cada dia estarmos junto de companheiros outros, que menores de que nós somos, através das nossas atitudes, tornarem-se iguais. Nosso muito obrigado. Dizendo, como o próprio Cristo nos ensinou, que as tuas palavras se santificam através, não só da própria palavra, mas da oração.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de luz e amor e paz. Seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores, e não deixei-nos cair novamente em novas tentações. Livrai-nos de todo mal, pois é teu reino, poder e amor, hoje, agora, Senhor. Que assim seja.